Peço o favor de colocarem em silêncio o telemóveis, também mesmo pouco estivermos distraídos em interrompação. José, então faz. Então, pronto, muito boa noite. Então vamos começar. Vamos lembrar, não é? Vamos dar vida na hora e meia que se vai seguir, porque vai-se cumprir isso, a um ilustre portuense que é José Pereira Sampaio. Ficou conhecido como Sampaio Bruno. Vamos ter que gramar este barulho. Adotou o nome de Bruno do famoso filósofo e homem de letras Giordano Bruno, que morreu na fogueira em 1600. Tinha nascido em 1545. Foi, portanto, contemporâneo de Galileu. Galileu é um bocado mais novo. Eu acho que Galileu nasceu em 1564, por isso 19, 20 anos mais novo. O Galileu, que também quase morreu na fogueira, não é? É uma coisinha de nada. Não é? E nós, o povo desse tempo, deixamos que isso acontecesse. Como deixamos mais tarde que acontecesse o Holocausto, como deixamos agora que aconteça o Iraque, e deixamos que deliberadamente, neste momento, no nosso país, nos andem a empobrecer, a fazer que a gente morra sem os cuidados médicos, sem poder aviar os medicamentos porque não há dinheiro, e anda-se tudo entretido com o campeonato do mundo. Nem se fala destas coisas. O Sampaio Bruno nasceu no Porto, na rua Santa Catarina, num prédio que já não existe, porque foi demolido para romper com a rua Passos Manuel. Portanto, ele nasceu ali no cruzamento de Passos Manuel com Santa Catarina, no dia 30 de novembro de 1857. O pai do Sampaio Bruno era ali da zona de Viseu, foi um militar, um primeiro sargento, mas como se recusou a ser delator numa desobediência que aconteceu num quartel em Penamacor e que correu muito mal, porque a desobediência existe há um oficial que é um sádico insuportável, e os praças, os militares, há essa desobediência, uma espécie de greve, e o tipo é que fica a mandar, era cruel, e meteu alguns no calabouço e deixou-os morrer à fome. O pai de Sampaio Bruno, que não participa nessa desobediência, digamos assim, ele era um oficial, mas porque se recusou a ser delator, a denunciar, vai ser preso e vem aqui para a cadeia do Porto 6 anos. Num tempo desgraçado, que não havia os cuidados humanos que há hoje. Neste tempo que ele está aqui, vai tomar conhecimento, vai enamorar-se de uma rapariga que vivia naquelas casinhas em frente. Não sei como é que eles namoravam, se era só pela presença, eu acho que aos berros daqui para lá não se namora, não é? Mas a verdade é que, passados 6 anos, quando ele sai, casam. E ela vai ser a mãe do Sampaio Bruno e de mais 3. Sampaio Bruno é o mais velho de 4. O homem parece que era que tinha iniciativa, um homem dinâmico. Enquanto esteve preso, valorizou-se, estudou. Quando cumpre lá a pena, quando é libertado, vai logo para empregado de escritório, ali na rua Fernandes Tomás, que já, na altura já era qualquer coisa, não é? Mas ele não se fica para aí, passado algum tempo, ele torna-se bancário. E segundo relatos do Sampaio Bruno, ele ganha assim um estatuto bom, porque deslocava-se num belíssimo cavalo. Eles viviam aqui na Rua do Bom Jardim, no número 410, mesmo por trás do Palácio dos Correios. E a par desse trabalho dele, não é? A par do trabalho, ele vai ali no número 410 da Rua do Bom Jardim, ao nível da estrada, ao nível da rua, vai montar uma padaria.
Hoje tem lá uma placa, aquilo hoje eu acho que está fechado, mas tem lá uma placa confeitaria, é o número 410, podem ir lá ver. Esta padaria vai tornar-se, depois mais tarde, já quando ele é falecido, verdadeiramente numa padaria filosófica. Serve pão e serve filosofia, não é? A gente se espanta a passar deste tempo todo, podermos imaginar, ver lá o Sampaio Bruno debruçado ao balcão e do outro lado, sentado num daqueles bancos compridos, encostado à parede, por exemplo, Dom Miguel do Unamuno. Coitado do homem que morreu amargurado, tristíssimo, detido às mãos do fascismo franquista. O senhor reitor da Universidade de Salamanca. Temos que lembrar isto. Ele esteve ali, o Dom Miguel do Unamuno esteve ali no dia 22 de dezembro de 1910. Tinha ele 46 anos. Mas é claro, não foi o único, como acaba de dizer. O Leonardo Coimbra, a Dona Carolina Micaelas, que é uma grande senhora da nossa cultura, o Guerra Junqueiro, aliás, esse nem era só lá, porque eles eram muito amigos, há uma grande cumplicidade entre eles, e, segundo parece, eles passavam horas os dois ali a passear na Praça Nova, nas Cardosas, a discutir filosofia, e acho que o Guerra Junqueiro era muito interessante, porque falava muito alto, gesticulava muito, com os braços abertos. Devia ser giro, a gente também que estava meio eles dois a discutir filosofia. Bom, o pai do Sampaio Bruno parece que tinha eu não direi uma boa biblioteca. A biblioteca teve depois o Sampaio Bruno, que à morte dele foi herdada pela Biblioteca Municipal. E dentro da Biblioteca Municipal há a Biblioteca Sampaio Bruno. Mas o pai dele tinha uma boa quantidade de livros, mas que estavam interditos a ele, estavam proibidos, porque o pai não queria que eles se distraíssem dos estudos. Acontece que um dia ele teve que ir a Lisboa consultar um médico, isto é para lá uns tempos. Ora, o Sampaio Bruno sabia de onde era o esconderijo da chave e começou sorrateiramente a fechar-se lá dentro e começou a ler aquilo e nunca mais parou, que era o que nós devíamos todos fazer, não é? Querer ler. Fazer mais, queremos ler muito. Leu aquilo tudo, ele tinha 12 anos, dali passa para a biblioteca do Liceu, deu cabo daquilo tudo e depois foi a pedir livros. E às tantas começa ele a escrever. Tem 14 anos e vai escrever um artigo que vai mandar para um jornal que o pai assinava. Portanto, era fácil ele saber se aquilo saía ou não, porque o jornal vinha-lhe ter a casa. Vai ao pai, gamou um envelope e um selo. O pai não podia saber que ele escrevia, não é? Tinha aquele artigo feito, e então, como ele andava a ler a vida do Giordano Bruno, que o muito impressionou, assinou Bruno. Ele fica conhecido como Sampaio Bruno, mas ele nem assinou Sampaio, assinou Bruno, meteu dentro do envelope, mandou lá para a redação do jornal, e depois é toda uma série de peripécias que nós podemos imaginar à espera do artigo, a angústia da espera. Ele corria, vinha ao jornal, ele corria a ver se estava aquilo. Depois não vinha e ele ia ler outra vez o artigo, mas está mal escrito. E diz ele que leu aquilo 1 milhar de vezes. Mas às tantas, passado um tempo, lá chegou o jornal com o artigo, ele regalado com aquilo, e ainda por cima o pai não ia adivinhar que o Bruno era ele. Pronto, acontece que ele escreve um artigo, tem 14 anos, e escreve um artigo cujo título é Os Vampiros. E versa ali, trata ali, portanto, dos algozes da sociedade, fala contra os vampiros. E os vampiros não gostaram nada daquilo, também não imaginavam quem era o Bruno, não é? Aquilo dá uma celema do caraças. Quer dizer, ele que nem queria que o pai soubesse que ele escrevia, e vê-se aqui em Bolandas que aquilo dá uma celema tal que só vai parar a tribunal. Bom, nesta cena no tribunal o que eu posso dizer é o seguinte, é o que eu li. Quando o juiz abre a sessão e manda levantar o réu, e quando vê à sua frente ali um rapazito, ali, uma criança a tremer todo, mandou embora e pronto, ficou tudo resolvido.
A verdade é que o Sampaio Bruno não escarmentou, continuou a escrever e não vai demorar muito tempo que ele vai publicar o seu primeiro livro. Tem 17 anos e todos nós sabemos mais ou menos o que se escreve aos 17 anos, não é? Amor sem fim, paixão interminável, coisa assim, não é? Bom, o Sampaio Bruno escreve um livro cujo título é Análise da Crença Cristã, com 17 anos. Portanto, um livro de pura especulação filosófica. Este livro vai-lhe dar uma admiração extraordinária. Claro, para quem lê, não é? Para os intelectuais. Uma respeitabilidade. Ele vai se tornar, digamos assim, nas letras, com 17 anos, adulto. Vai ser consagrado como um pensador, um erudito. E ele aceita isso assim, ele não estava para brincar. Ele assume essas coisas assim. Em 1876, tem ele 19 anos, estuda medicina aqui na Escola Médico-Cirúrgica do Porto. Eu não posso dizer-vos que ele se fez médico, porque os estudiosos dele, uns dizem que ele chegou a ser médico, outros dizem até que ele só fez o primeiro ano. Certo é que ele nunca exerceu medicina. E eu acho que ele não chegou a ser médico. E acho isto porque, a dada altura, morre o pai. Ele é o mais velho de 4 irmãos e tem que ir trabalhar. Ora, eu acho que se ele fosse médico, se já fosse médico, é claro que a tendência dele era ir para as letras, naturalmente. Mas se ele já fosse médico, como ele vai trabalhar por necessidade, eu acho que ele ia aproveitar o curso e isso não o impedia dele prosseguir nas letras também. Seja como for, ele nunca exerceu medicina, a dada altura tem que ir trabalhar e foi para jornalista. E vai dedicar a sua vida aos jornais, vai escrever, vai dirigir jornais, vai fundar jornais. Em 1886, publica um outro livro, A Geração Nova, onde vai espelhar ali claramente o seu ideário republicano. E vai passar a trabalhar neste sentido, no sentido do seu ideário, militantemente. Vai fazer parte, inclusive, do Diretório Nacional do Partido Republicano Português. E, portanto, vai, com a sua vida, vai tornar-se político, digamos assim, militante. Passado pouco tempo, em 1890, vai dar-se o ultimátum inglês, que é, como todos sabem, a exigência inglesa ao governo português de retirar as tropas que estão sob o comando do Paiva Conceiro e do Serpa Pinto, naquela zona que é hoje mais ou menos compreendida pela Zâmbia e pelo Zimbábue. E o governo cede. O governo retira as tropas, o que é considerado por uma grande quantidade de portugueses de uma vergonha sem nome. É um vexame para os portugueses. E isto vai gerar um amplo movimento de profundo descontentamento social. É claro que aqui isto já há um aproveitamento político muito grande do republicano. Isto aqui já não há só política, aqui já há politiquice. Mas não há dúvida que o ultimátum é o princípio do fim da monarquia. Isto gera um grande movimento de descontentamento e no seguimento deste movimento de descontentamento vai aparecer uma coisa aqui no Porto que se vai chamar Liga Patriótica do Norte, que vai ser presidida pelo Antero Quental. Aqui atrasado, eu acho que foi no Oliveira Martins, falámos aqui e ele disse, ou falou-se, que o Oliveira Martins, a dada altura, deixou aqui a casa dele e foi viver para Lisboa. O que foi causado ao Antero Quental, que vivia em Vila de Conde,
é ainda maior a angústia, não é? E que provavelmente contribuiu para o desfecho trágico do Antero Quintal. É esta altura. É esta altura. O reino está muito aflito, chama para lá o Oliveira Martins, porque cai governo, entra governo, aquilo é uma coisa horrível. No seguimento deste movimento, em que anda aqui toda a gente a querer matar ingleses, a querer ferrar ingleses, vai aparecer um artigo no jornal, assinado pelo Antero, que diz: mas o nosso inimigo não são os ingleses. O maior inimigo de Portugal é os portugueses, que estão no marasmo, estão sem alma. E isto cala fundo nos estudantes. O Antero até está desgostosíssimo lá para a Vila de Conde, mas os estudantes vão lá exigir, é uma maneira de dizer, não é? Para ele vir presidir a esta coisa. E ele vem. Vai buscar um homem que foi colega dele na universidade, Jaime Magalhães Lima, acho eu, que é da idade dele. E até é engraçado, ele escreve uma carta, estes homens, a lealdade era terrível, ele escreve uma carta: vou fazer isto, vou presidir ali, preciso aqui de um homem como tu, vem! E o homem agarrou nas trouxas e veio para aqui viver. E foi buscar um jovem, o Sampaio Bruno. E é o Antero Quintal e o Sampaio Bruno quem vão redigir o programa, ou o manifesto, não sei como é que isso se chama, da Liga Patriótica do Norte, que é um monumento ao socialismo. Não acreditem que o pai do socialismo é o Mário Soares. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Procurem isso, eu não sei onde é que vocês vão encontrar isso, mas que felizes que nós éramos se aquilo se concretizasse. Entretanto, está-se a viver uma altura de politiquice. E é claro, e as intrigas internas nesta Liga Patriótica do Norte, as intrigas internas, aquelas coisas esquisitas, deslealdades, era a política, não é? Aquilo, o Antero já não tinha paciência para aquilo. Não, ele nunca foi, ele foi sempre um homem de uma honradez, de uma verticalidade extraordinária. E pronto, não aguentou aquilo, virou-se lá para o Magalhães Lima: pá, vai lá para a tua terra, eu vou para mim, não estou para isto, pá. E desmobilizaram. E acabou a Liga Patriótica do Norte, passado de 2 ou 3 meses. Quem não desmobiliza é o jovem Sampaio Bruno, que no aquecimento deste movimento é o que ele quer mesmo, e vai ser um dos organizadores e até um dos principais mentores do 31 de janeiro, que vai dar na desgraça que todos sabemos. Com a desgraça do 31 de janeiro, ele que salvou a vida, conseguiu salvar a vida, tem que fugir. E vai para Paris. As coisas correram muito mal, ele não tinha espírito para ser um exilado. E ainda por cima, chegavam-lhe as notícias de que a mãe chorava dia e noite por ele. Aquilo não correu nada bem. Quando ele regressa, mercê de uma amnistia, em 1893, em março de 1893, e corre para a mãe para a abraçar, a mãe estava cega, já não o pôde ver, e dizem que cegou de tanto chorar. Bom, o Sampaio Bruno, regressado aqui à vida, ao dia a dia, não é? Continuou através dos jornais, através dos escritos, através da militância, a pugnar pelas transformações políticas no país. Em 1902, porque ele publicou um artigo discordando do truculento e até do trauliteiro Afonso Costa. Vocês desculpem este palavrão, mas eu até tinha uma imagem romântica do homem, antes de ler, enfim, procurar ler umas coisas acerca dele, e ele faz-me lembrar a alguns amigos, algumas pessoas que eu conheci a seguir ao 25 de Abril, que se a gente, nem todos viveram isto, se a gente não estivesse de acordo com eles, éramos sociais-democratas,
se não fôssemos do partido deles éramos inimigos, se não vestíssemos os sinais deles, sei lá o que era. Eles andam por aí. As pessoas que foram militantes sabem que isto aconteceu. Alguns andam por aí, ainda por cima, alguns ainda são trolliteiros. Bom, o trolliteiro do Afonso Costa veio um dia em 1902, 11 de janeiro de 1902, escudado por uns jagunços, com um ferro na mão, fazendo uma espera aqui na Rua Sá da Bandeira, pertinho da Rua Formosa, para o matar. E deu-lhe para o matar. E veio mesmo para o matar. O Sampaio Bruno lá foi para o hospital, pronto, não o deixaram morrer, não morreu. Depois isto foi para tribunal, mas o Sampaio Bruno nem queria nada, nem queria ir, teve que ir, não é? O que ele queria nem, era que não se falasse nisso. Nem perdoou, nem deixou de perdoar, não quis saber daquilo para nada. Saiu do partido, não deixou de ser republicano, mas saiu do partido contra a vontade de uma enorme lista de pessoas que eu fico admirado hoje ao ler aquela lista, que é tudo aqueles nomes que a gente conhece da República, toda aquela gente importante se solidarizou com o Sampaio Bruno, mas ele não quis saber disso para nada. Deixou o partido, não quis saber mais de partido e passou a escrever, a dar conta do seu ideário, que ele era republicano, nos jornais, e foi publicando livros onde, enfim, também dava conta do seu pensamento filosófico. Livros como, por exemplo, A Ideia de Deus, já vi que li alguns desses livros, O Encoberto, O Brasil Mental. Em 1909 vai ser nomeado diretor da Biblioteca Municipal aqui do Porto. E vai, ainda por cima, quando desculpem, deixem-me acrescentar-lhes isto, quando o Afonso Costa lhe vem dar a tarefa, lhe vem fazer uma espera, o Afonso Costa vem escudado, com os nomes, mas o Sampaio Bruno, se quisesse fugir, nem podia fugir. O Sampaio Bruno tinha um problema físico, que eu ainda não falei nele, que nem sequer podia fugir. Mas vamos falar nisso já a seguir. Em 1909, é nomeado para a Biblioteca Municipal e vai estar lá até morrer. Não é muito tempo, são 6 anos, ele vai morrer em 1915. Em 1912, vai publicar o seu último livro, que é o Porto Cultural. E finalmente, em 1915, no seguimento de uma intervenção cirúrgica tardia, ele sofria, desde os 7 anos, de uma hérnia na barriga. E usava uma funda, não sei se toda a gente sabe o que é uma funda, é uma correia, é um cinto, não é? Com uma outra correia na vertical, a apertar, não é? Ali a aconchegar a hérnia para poder andar. Mas aquilo é provisório, não é? Mas como também todos sabemos, isto são partes, enfim, há um certo pudor, não é? Em se mostrar. Eu até acho, interpretando as palavras dele, eu até acho que o Sampaio Bruno morre virgem. Quando ele é diretor da biblioteca, há lá uma senhora, uma secretária, que gosta muito dele e que se faz encontrada com ele e que pede-lhe se ele a acompanha à casa e depois à porta, que morava aqui na Rua Fernandes de Maio, depois ali pede-se excelência, ele sobe ou não sobe, e depois é ele a refletir, bem, eu subia, mas depois o que é que ela pensa a ver-me tirar aquela correia? Estão a ver, quer dizer, se calhar ele nunca conseguiu tirar a correia, é da gente se espantar uma cabeça destas, ter estes problemas, a verdade é que ele nunca tratou daquilo. E andou, até não poder andar, já não podia andar, aquilo estrangulou. E quando é operado, pronto, é tarde, já não há nada a fazer, e passado 3 ou 5 dias, já não sei muito bem, aliás, essa senhora é que o acompanha mesmo no hospital, é assim. Passado 3 ou 5 dias, no dia 11 de novembro de 1915, morreu.
tinha 58 anos, está sepultado no Prado do Repouso, na secção da Ordem do Terço. Está muito bem identificado, com uma fotografia, aqui está preto, tem esta fotografia lá. A Câmara, felizmente a Câmara, eu esta semana estive com a engenheira responsável por isso, felizmente a Câmara, eu já sabia disso, está a identificar muito bem estes personagens todos. E o Sampaio Bruno está bem identificado. Pronto, muito obrigados e vamos ler.